Hoje eu vou falar sobre o WhatsApp, como que a sua secretária, a sua recepcionista atende aí o WhatsApp da sua clínica. A ideia aqui é mostrar os 3 erros básicos que eu tenho certeza que algum deles aí a sua clínica comete, mas cometia, porque a partir de agora não vai mais cometer. Ontem eu gravei o dia todo um treinamento assim definitivo para você transformar a sua secretária em uma secretária comercial. Então, os meus olhos estão cansados porque eu passei o dia inteiro nessa luz aqui gravando. Por isso que ele está meio lacrimejando. E eu anotei aqui uma sequência de erros, né, que fazem a sua clínica perder pacientes todo santo dia. E isso é muito comum, porque aquela secretária tiradora de pedido que a gente falava da recepcionista antiga, ela já foi com Deus, no sentido de que ela não performa tão bem atualmente, nos tempos de hoje. O que isso significa? Significa que se a tua secretária só está ali para responder o WhatsApp, só está ali para fazer os agendamentos, confirmar a agenda do dia seguinte, ou, por exemplo, enviar ali alguma comunicação pontual, vocês estão perdendo dinheiro, porque não tem nenhum processo comercial por trás amarrando isso tudo. Então, o que acontece? O que a gente recomenda para que o teu WhatsApp realmente vire uma máquina de vendas? Que você tenha tudo muito bem planejado, documentado, todo passo a passo. Então, quando a gente fala de script de WhatsApp, eu sei que tem muita gente que torce o nariz falando assim, poxa, Mari, eu não quero engessar o meu atendimento. O script não tá ali para engessar o atendimento de ninguém. Ele tá ali para ser um norte, apenas um norte. Porque o que acontece muito nas clínicas hoje, né? Tem ali uma secretária muito, muito boa, ela faz tudo redondinho, perfeita, e um dia ela simplesmente chega e pede demissão, fala que não vem mais. Aí a dona da clínica se vê desesperada, porque ela precisa de alguém ágil, assim como ela era, só que ela nem sabe treinar os afazeres da própria secretária. Então isso é ser refém da própria secretária, isso acontece muito. Mas a partir do momento que você tem todos os afazeres dela mapeado, que você tem absolutamente tudo organizado em relação ao atendimento, essa nova contratação acontece com mais tranquilidade. É óbvio que a gente não quer ficar treinando secretária toda santa hora. Porém, a gente sabe da importância de ter o mínimo ali para treinar essa pessoa muito mais rápido. A gente atende aqui clínicas que têm secretárias que estão há muitos anos com ali a dona da clínica servindo, né, a clínica, atendendo a clínica, e que não tem processo nenhum, ainda fica batendo na porta do consultório da doutora para tirar dúvidas muito básicas. Então, o que acontece? Quando a gente tem tudo isso muito bem organizado, uma nova contratação é feita muito mais rápida, esse treinamento é feito muito mais rápido. Então, esse dinheiro aí que você perde por ficar pagando ali um salário, aquela pessoa ali que patina e não entrega, ele é muito mais assertivo, porque essa pessoa vai performar melhor, porque ela sabe o passo que ela tem que seguir, ela sabe para que caminho ela tem que ir. Então, é mais ou menos isso como posso dizer assim, a skin que essa secretária tem que vestir. Foco nas vendas, faca na caveira. Eu brinco que quando o WhatsApp recebe ali uma mensagem nova, de um lead novo, tem que ser faca na caveira. Faca na caveira. Ninguém mandou te mandar uma mensagem. Mandou uma mensagem, caiu na rede, é peixe, e vamos trabalhar essa pessoa. Agora, se a tua secretária só
essa pessoa que retira pedido, né? Essa pessoa que só responde ali os horários, informações básicas do atendimento, do procedimento e tchau, a gente sabe que tá ficando dinheiro na mesa. A gente precisa ter um trabalho completo com esse atendimento, onde a gente faz um acolhimento com essa pessoa, entende suas dores, depois usa as próprias palavras que essa pessoa usou contra, entre aspas, ela mesma, no intuito de conseguir trazê-la para fazer o agendamento aí na tua clínica. E depois, se você tomar vácuo, que isso é muito comum, a gente também tem uma técnica para resgatar esses pacientes. Hoje no mercado, a gente percebe que as donas de clínica orientam suas secretárias a chamar uma vez depois ali aquela pessoa que entrou em contato. E olhe lá, tá? Porque às vezes nem é por orientação da dona da clínica. Muitas vezes é um feeling ali da própria secretária. E hoje a gente já tem estudos de que são necessários alguns contatos até essa pessoa realmente fazer um agendamento na sua clínica. Então, se ela chama hoje, não significa que esse agendamento vai ser feito hoje mesmo, né? Quem nos dera se fosse assim. E estar todo mundo aí rindo à toa, mas a gente sabe que na realidade não é assim que funciona. Então, a Alexa falou aqui. Quais são os erros, né, que fazem a sua clínica perder paciente todo santo dia? Então, o erro número 1, com certeza, é já responder preço. Eu já comentei alguns erros, né? Mas é o responder preço. O que significa isso? Se alguém pergunta, oi, bom dia, doutora tal, quanto custa tal procedimento? A sua secretária vai lá e manda no seco, oi, custa tanto? Fico à disposição? Ela acabou de matar essa conversa, enterrar essa conversa. Não que tenha que esconder o valor, não é isso, mas a gente precisa agregar valor antes, porque algum profissional tecnicamente tão bom quanto você, existe aí, às vezes, até no teu próprio prédio comercial, se você tiver um consultório no prédio comercial. Então, a gente sabe que a gente precisa se destacar. Hoje, com o Instagram, ninguém pergunta mais qual que é o seu cartão de visita, né? Ai, pega aqui o cartão de visita. Não, a gente pergunta qual é o seu arroba. E a gente perguntando qual é o seu arroba, a gente vai ver tudo que tem ali dentro do teu WhatsApp. E assim como você está sendo pesquisada, essa pessoa também está pesquisando outras clínicas. E o que isso significa no final? Que ela está fazendo um comparativo do WhatsApp. Agora, se você tem um atendimento diferenciado, atencioso, acolhedor, entende as dores dela, você já passou na frente dos outros concorrentes seus aí, vamos dizer assim. Então, nem tudo é competir por preço, você tá percebendo? Tá entendendo a sacada? Então, quando chegar uma pergunta de qual é o valor, ao invés de você já mandar o preço e ficar sendo comparado por preço, né, de outros lugares, a gente precisa acolher, qualificar esse paciente, entender o que ele procura, o que incomoda no rosto dele, por exemplo, se for um procedimento facial. O segundo erro assim, mal a pergunta, a conversa começou, a tua secretária já vem encerrando essa conversa, né? Esse aqui é um erro bem silencioso, que é quem manda assim, ó, quer ver, ó, qualquer coisa me chama. Fico à disposição. Atenciosamente fulana. Eu já peguei aqui um caso de uma secretária que toda mensagem, todo balãozinho, mandava, nananá, assinado fulana. Gente, o WhatsApp não é e-mail, vamos falar sobre isso. O WhatsApp é uma extensão da rede social, porque é para conversar. No Brasil, os aplicativos mais baixados nos celulares, enfim, é o Instagram e o WhatsApp. Acho que primeiro o WhatsApp e depois o Instagram. Christian, você lembra? São esses dois, eu não sei qual que é o primeiro. O Instagram ou o WhatsApp, que é o mais baixado? É o WhatsApp, né? O WhatsApp é o mais baixado e o segundo é o Instagram. O que isso significa? As pessoas querem socializar, certo? E o WhatsApp, ele vem como um acompanhamento. Então, você precisa performar muito bem dentro aqui dessa rede Instagram, não ter um feed só bonito, precisa ter um feed com conexão e um WhatsApp muito acolhedor. Então, é isso que vai tirar você da recepção tradicional que todo mundo tem e vai transformar a sua recepção em uma máquina de vendas. A gente também tem aqui dentro do Code um guia completo sobre as palavras que empobrecem
aí o seu atendimento diariamente, tanto no WhatsApp quanto pessoalmente, tá? Eu vou dar de presente pra você, então é só você comentar aqui comentar a palavra, que você vai conseguir ganhar de presente esse guia e você vai entender como tem muitas palavras que empobrecem o teu atendimento. São 27 ali que eu consegui mapear para vocês. É falar as coisas no diminutivo, falar a palavra encaixe. A gente teve um caso aqui que a gente atendia uma ginecologista, que a consulta dela era R$ 700. E a secretária, recepcionista, né, falava assim, o investimento é 700, beleza? E aí, o que vinha de resposta? Assim, não tenho esse horário X. Eu consigo um encaixe. Quando eu li isso, eu acho que eu quase fiquei sem ar por 2 minutos. Porque, vamos falar bem a verdade, você que vai lá ser atendida por uma profissional alto padrão, que tem uma consulta que custa R$ 700, um investimento de R$ 700, você quer que a secretária fale que ela vai conseguir um encaixe para você? Eu não quero um encaixe de R$ 700. Eu quero um atendimento maravilhoso com R$ 700. Então, quando a gente fala encaixe, a gente está, nossa, menosprezando muito a clínica, o atendimento, o serviço em si. Então, o que a gente recomenda que fale, né? Fale, temos uma oportunidade na agenda da doutora. É exatamente a mesma coisa, mas com uma palavra que favorece e deixa muito mais sofisticado esse teu atendimento, tá? Mas essa live aqui é pra gente falar dos erros do WhatsApp, vamos voltar. E aqui, eu trago para vocês, né, esses erros, porque eu cuidei por 5 anos do WhatsApp da minha clínica. Eu tive clínica por 7 anos, 5 deles eu era a pessoa que respondia o WhatsApp. Primeiro, por bobeira, por eu achar que ninguém faria tão bem quanto eu. Segundo, porque eu não tinha técnica, então eu queria abraçar o mundo, fazer a gestão da clínica, fazer o atendimento do WhatsApp, enfim. Eu fazia agenda de todo mundo, 5 profissionais ao mesmo tempo, uma correria, né? Eu ia falar uma confusão, mas na verdade uma correria. E depois que eu entendi que esse atendimento tem método, a gente conseguiu desenhar o que hoje a gente respira o code, né? E com base em tudo isso que a gente aprendeu, tem um erro fatal e que diariamente nos nossos diagnósticos, nas nossas conversas com donas de clínica, eu trago, né? O erro fatal é não resgatar esse paciente de volta. Meu Deus, tem tanto dinheiro na mesa dentro do seu WhatsApp aí agora, mas tanto. Por quê? A pessoa que te manda uma mensagem hoje e você não tenta resgatar essa pessoa de alguma forma, você está deixando o famoso dinheiro na mesa, porque a gente tem diversos estudos que mostram que a gente precisa fazer uma cadência de contatos. E o profissional da saúde tem muito medo de parecer que está atrapalhando, incomodando, sendo inconveniente, sendo chata. Então, eu quero primeiro desmistificar esse teu sentimento. Você não está sendo chata, você não está sendo desagradável, nada disso, tá? Desde que você faça essa cadência de contatos com bastante técnica e com estratégia, de fato. Por quê? Porque se você entrar em contato outras vezes dizendo posso agendar, quer comprar e coisas do tipo, aí sim você está sendo colocada na caixinha da chata. Mas se a gente está falando aqui de estratégias nesse contato, a gente está falando de você oferecer um benefício exclusivo, uma condição especial. A gente está falando de você mandar um conteúdo aqui bem legal que você teve no teu Instagram. A gente está falando de você talvez convidar para uma comunidade VIP, né, um grupo aí que você tenha. A gente está também sugerindo mandar antes e depois que tenha relação com aquele contato inicial, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um bioestimulador. Então, você vai me mandar uma foto de antes e depois do bioestimulador. Um pós-imediato não tem como visualizar, mas aquela paciente que já fez há 2, 3 meses o procedimento. Botox, mesma coisa. Limpeza de pele, também. Enfim, a gente atende aqui, no geral, dentistas, médicas, enfermeiras esteta, biomédicas, bem voltada para essa área estética, mas também temos médicos daqui dentro do Code. Então, a gente sabe que o antes e depois ele tem que ser trabalhado com bastante cuidado, cautela, mas a gente fazendo isso dentro do WhatsApp não tem problema nenhum, tá? Então,
O terceiro erro que eu quis comentar é não resgatar esses pacientes que sumiram. Tem pacientes que entram em contato com vocês no WhatsApp e que não vão agendar no primeiro contato, nem no segundo, nem no terceiro, vão agendar no sétimo. Toda vez que eu dou essa informação para donas de clínica, elas se chocam. Não sei se você está se chocando aí agora, mas é exatamente isso. Por isso que precisa ter um desenho, algo bem planejado para ser bem estratégico, porque se você faz sempre no improviso, sempre pensa assim, o que eu vou mandar aqui para essa pessoa agora? Aí sim você tá, além de gastando energia mental, você tem que estar criativa. Às vezes você pensa, tô sem ideia. Agora, se você tem tudo mapeado, absolutamente tudo, é só você ir lá e fazer. Isso vira um hábito no teu dia a dia. Assim como confirmar a agenda do dia seguinte é super, hiper, mega importante e obrigatório, fazer follow-up também é. Porque é aqui que tá 80% aí da fatia do faturamento da tua clínica, tá? Então, se a tua secretária hoje tem essa vida performando em volta de agendar, confirmar a agenda e receber o paciente ali na recepção, você tá com muito dinheiro parado aí na mesa. Que a gente tem que transformar essa profissional em uma secretária comercial. Todo mundo do teu time tem que respirar vendas, porque vendas é o que sustenta qualquer negócio. Então, muitas vezes, as profissionais dão muita atenção para o Instagram. Vamos fazer vídeo bonito, bem editado, contratar agência, gestor de tráfego. Daí agora você me diz, você contrata o melhor gestor de tráfego da área da saúde, da beleza e da estética. Você contrata uma social media incrível que faz conteúdos maravilhosos. Adianta você ter o teu Instagram impecável se o paciente chega no teu WhatsApp e a tua secretária é uma tiradora de pedido que vai dar atenção zero. Vai responder o que ele pergunta e tchau. Então adianta você colocar às vezes R$1.000, R$2.000 em tráfego pago e não ter R$1 de retorno sobre isso? Isso, gente, que eu tô falando não é fonte de vozes da minha cabeça. Diariamente eu conheço profissionais donas de clínica e essa história se repete muito. Eu, quando agendo para fazer o diagnóstico, as primeiras perguntas que eu faço, eu já consigo fechar o diagnóstico. Por quê? Porque é um padrão dessa área da saúde. Vocês são ótimas tecnicamente, ótimas. Mas ninguém nunca ensinou a vocês serem empresárias de verdade. Por isso que muitas vezes estão penando aí com suas clínicas, porque a secretária não tem o perfil comercial. Esse normalmente é o gargalo de tudo. Porque se você já tem a consciência de que marketing é super importante, que teu Instagram tem que ser muito legal, rodar muito bem, que as suas postagens também têm que ser caprichadas. Eu não tô falando de transformar o seu Instagram num catálogo. Eu tô falando de você ter conexão gerada a partir do seu Instagram. Então, é mostrar um pouquinho da sua vida pessoal, um pouquinho dos teus bastidores. As pessoas adoram um Instagram que tem esse tom de fofoca, num bom sentido, porque se ele é um Instagram só com antes e depois, ele vira um catálogo. E se ele fica na caixinha de catálogo, ele não vende. Porque com certeza tem outro Instagram com antes e depois tão bonitos quanto o seu. Então a gente está vivendo essa era, onde as pessoas precisam se conectar com pessoas. Então se tá tudo isso impecável dentro do Instagram, a gente também tem que estar impecável dentro do WhatsApp. Senão você vai continuar perdendo para o teu concorrente. E quando a gente fala dessa forma, que eu sei que eu dou uma chocada, né, pelo fato de ter que entrar em contato com uma pessoa aí 7 vezes, eu vou te chocar agora falando o seguinte: de todas as pessoas que entram no seu WhatsApp, que dão um oizinho ali, a gente sabe que a média de mercado é ali pelo menos converter 10%. Como que você faz essa conta? Pega o WhatsApp da tua clínica hoje é segunda-feira, então você consegue ver da semana passada inteira as mensagens. Veja quantas mensagens novas você recebeu. Dessas mensagens novas que você recebeu, veja quantas viraram ali uma consulta, uma avaliação, não sei como que você chama aí. De 10, tem que pelo menos uma ter virado avaliação. Então, se você teve 50 novos contatos, você tem 5 novas avaliações para essa semana? Se você estiver convertendo menos de 10%, você está muito abaixo da média de mercado.
Então vocês percebam que para você ganhar um sim, você toma um monte de não. E aqui o nosso papel é fazer com que a tua taxa de conversão aumente, porque não adianta de nada você ter um Instagram bonito, gastar tempo, energia em produzir conteúdo. Eu produzo conteúdo diariamente, eu sei o quanto é exaustivo e ao mesmo tempo faz parte do nosso trabalho e é isso, a gente tem que aceitar o game. E aí essa conta nunca vai fechar porque bate lá no WhatsApp e essa conversão não vem. Então começa a ter esse ruído. Então agora, se vocês estão performando menos de 10%, vocês precisam para ontem passar a treinar a secretária de vocês para ela ter essa pegada comercial. E agora a notícia que choca, que eu brinquei com vocês. A média de mercado é 10%, certo? Aqui dentro do Code a gente tem uma média de 45% a taxa de conversão. Então, entre 10 pessoas que entram em contato, a gente fecha 4,5. 4, 5, 4, 5. Essa é uma média. E aí a gente, assim, consegue dizer o seguinte, se você tá performando aí a cada 10 uma fecha, uma agenda, a gente tá falando de 10%. Se a gente conseguir fazer com que de 10, duas fechem, você já vai naturalmente dobrar o número de consultas, de procedimentos, e isso vai encostar onde? No teu faturamento. Se você fuçar o meu Instagram aqui, você não vai encontrar nada eu prometendo faturamento dobrado, faturar 100 mil, 150 mil, 200 mil. Eu sempre falo, faturamento é consequência. Quando você tem todos esses pilares alinhados, organizados, estruturados, o faturamento vem. Porque você vai aumentar naturalmente a taxa de conversão, porque você vai ter uma recepção organizada, uma secretária comercial jogando a seu favor, e tudo isso é o combo que faz a tua clínica finalmente decolar e ir pro tal próximo nível que a gente tanto fala, né? O tal do próximo nível. Então, a gente... Ontem eu gravei o meu curso, eu fiquei 7, 8 horas falando direto, sem parar. E agora, de manhã que tô na live, meus olhos estão lacrimejando por causa da luz. E fui tomar uma aguinha, porque tá osso aqui, viu? E eu, assim, hoje, com esse treinamento todo que a gente tem, focado na secretária, não foi porque eu comecei assim, um ano atrás, vou fazer um treinamento de secretária. Não. Eu tenho essa autoridade por eu ter sido a pessoa que ficou 5 anos no WhatsApp da minha própria clínica. Mas eu entendi que essa é uma dor geral do mercado. Então, vocês percebem que não adianta nada eu pegar a dona da clínica, ensinar a organizar a clínica, a desenhar os processos, a desenhar metas, a fazer um atendimento melhor na consulta para conseguir aumentar o ticket médio dos pacientes, a fazer toda essa parte ali de posicionamento aqui no Instagram, desenhar um posicionamento forte. Não adianta nada a gente fazer dessa forma e no fim bater na trave lá quando o contato chega na recepção. Porque a recepcionista é o cartão de visitas da sua clínica. No grosso, no geral, assim, a gente sabe que pessoas novas que ainda não te conhecem, primeiro vão conhecer sua recepcionista. Vocês têm noção que essa pessoa já deixa uma boa primeira impressão para esse lead ou não? Tem tanto lugar bacana em qualquer cidade, não importa de onde você está me assistindo, que tem às vezes uma loja incrível que todo mundo ama, mas que alguém foi lá e teve uma má experiência. Porque um funcionário atendeu errado, estava sem paciência, problemas pessoais, situações que não vêm ao caso. Então, essa pessoa acaba queimando o nome da tua marca. Mas a partir do momento que você tem todo mundo na mesma linha, dançando a mesma música, com essa padronização e respirando vendas, o faturamento naturalmente cresce. É isso, não tem receita de bolo diferente. Eu brinco que se tivesse uma fórmula mágica, seria um prazer ensinar para todo mundo, mas não existe. O que existe são uma consequência de boas ações, né, boas práticas, que somadas trazem um resultado satisfatório. Então, a gente consegue acelerar as clínicas a partir da secretária comercial. A secretária comercial é o coração aí da clínica. Então, para você receber o nosso presente,
né? Que é um guia completo com 27 palavras que empobrecem a sua clínica, né? O vocabulário aí, tanto no WhatsApp quanto pessoalmente. Eu quero te dar de presente, é só vocês comentarem aí comentar a palavra palavra, que você vai receber no seu direct esse presentão. E se você tem uma secretária comercial aí, quer dizer, uma secretária que é tiradora de pedido, não é uma secretária comercial, o meu time pode te ajudar. Venha falar comigo, eu mesma que respondo no meu direct. Então a gente pode ter um contato bem próximo aí. E na semana que vem, vamos voltar com mais uma live na segunda-feira, às 8 da manhã. Desejo uma excelente semana. Até lá, tchau, tchau!